para esse dia especial. Então vamos fazer menção da palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje será uma palavra mais rápida, e depois nós vamos ministrar a ceia, e vai ser bênção de Deus. Antes de nós ler a palavra de Deus, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e orasse a Deus, que Deus pudesse, venha falar contigo nessa noite, poderosamente. Deus, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos mediante a tua santa e bendita palavra, Deus. Espírito Santo de Deus, és bem-vindo em nosso meio. O Senhor tem toda a liberdade para ministrar em todo o coração que entrou aqui nessa noite, Deus. Porque tu és o Deus que sonda coração, e tu és o Deus que sabe a necessidade de cada um, Deus. Por isso, Espírito Santo de Deus, se conosco nessa noite, Deus. Que a tua palavra e que o teu nome, Jesus, seja glorificado nessa noite, Deus. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nessa noite, o meu desejo, e eu tenho por certo que o desejo do Senhor Jesus Cristo, é que você tenha uma experiência com a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor Jesus Cristo está acima da nossa experiência. Mas é através da palavra de Deus que você tem uma experiência viva e real com Deus Todo-Poderoso. Porque é através da palavra que o Espírito Santo age em nosso coração e nos convence do pecado. E o meu desejo sincero nessa noite é que você tenha uma experiência semelhante a um jovem chamado Gabriel que teve na segunda-feira passada. Nós estávamos estudando a palavra na segunda-feira que passou, e o Boaz, ele leu João, quando Jesus promete o Espírito Santo para a igreja, para todo aquele que nele crê. E o Boaz leu, vou dizer, normalmente. E durante a semana ele me procurou e nós conversando, ele disse: homem do céu, eu passei mal. Ele disse: quando o Boaz ia lendo, eu fui tão tocado por essa palavra, que eu fiquei chocado com essa palavra. E ele mencionou o quê? Tem vezes que ele se deu conta de que o Espírito Santo de Deus habita nele. E habita em você que creu em Jesus Cristo. E talvez se você não crê em Jesus Cristo, é noite oportuna, que é noite de festa. De você crer e entregar toda a sua vida a Ele. E o Gabriel relatando que quando ele ouvia essa palavra, ele ficou mal na hora, exatamente. Porque ele se deu conta de quantas pessoas, quantos amigos que ainda não conhecem a Jesus Cristo. E a incumbência que ele tem de testificar da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então isso só ocorre através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então a minha oração é que a palavra de Deus fale contigo nessa noite. Porque através da palavra dele e através da palavra que eu e você estamos reunidos aqui nessa noite, para glorificar a um nome que é sobre todo nome, e esse nome se chama Jesus Cristo. Por isso nós vamos ler nessa noite, no primeiro momento, o relato que toda pessoa que é cristão entende que é um dos principais relatos bíblicos, que se diz referente à crucificação de Jesus Cristo. Então a minha oração é que a palavra do Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo dele fale contigo. Por isso que a reflexão nessa noite é uma noite de reflexão mesmo. Desde sexta-feira, sábado,
e hoje são dias de extrema reflexão. Qual é o objetivo meu e teu de estar aqui nessa noite? A não ser para testificar o nome que é sobre todo nome, chamado Jesus Cristo. Na parte introdutória, antes de eu ler a palavra, que eu vou ser rápido nessa noite, eu prometo nisso, eu vou ler um texto para que eu não me perca, e para que eu seja bem claro, que nós temos muitos mitos referente à Páscoa, referente a esse dia que nós estamos comemorando e vivendo nos dias de hoje. Preste muita atenção ao texto. Nessa época do ano, celebra-se a Páscoa em toda a cristandade, ocasião que só perde em popularidade para o Natal. Apesar disto, há muitas concepções errôneas e equivocadas sobre a data. A Páscoa é uma festa judaica. Seu nome, Páscoa, vem da palavra hebraica Pesach, que significa passar por cima. Uma referência ao episódio da 10ª praga narrada no Antigo Testamento, quando o anjo da morte passou por cima das casas dos judeus no Egito, e não entrou em nenhuma delas para matar os primogênitos. A razão foi que os israelitas haviam sacrificado um cordeiro por ordem de Moisés e espargido o sangue dele sobre os umbrais e as soleiras da porta. Ao ver o sangue, o anjo da morte passou aquela casa. Naquela mesma noite, os judeus saíram livres do Egito após mais de 400 anos de escravidão. Moisés, então, instituiu a festa da Páscoa como memorial do evento. Nessa festa que se tornou-se a mais importante festa anual dos judeus, sacrifica-se um cordeiro que era comido com ervas amargas e pães sem fermento. Entra mais perto da nossa história agora. Jesus Cristo foi traído, preso e morto durante a celebração de uma delas, em Jerusalém. Sua ressurreição ocorreu no domingo de manhã cedo, após o sábado pascal. Como sua morte quase que certamente aconteceu na sexta-feira, entrou no calendário litúrgico durante a Idade Média como dia santo, a sexta-feira santa. Na quinta-feira à noite, antes de ser traído, enquanto Jesus, como todos os demais judeus, comia o cordeiro pascual com os seus discípulos em Jerusalém, determinou que os discípulos passassem a comer não mais a Páscoa, mas comer o pão, tomar o vinho em memória dele. Por isso nós vamos cear nessa noite. Esses elementos simbolizavam o seu corpo e o seu sangue, que seria dados pelos pecados de muitos. Uma referência antecipada à sua morte de cruz. Portanto, o cristão não celebra a Páscoa, que é uma festa judaica. Para nós, ela é simbólica, faz simbologia ao sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, cujo sangue impede que o anjo da morte nos destrua eternamente. Os cristãos comem o pão, bebem o vinho em memória de Cristo, e isso não somente nessa época do ano, mas durante todo o ano. A Páscoa também não é dia santo para nós. Para os cristãos, apenas um dia que poderia ser santo, o domingo, pois foi num domingo que Jesus ressuscitou de entre os mortos. O foco dos eventos acontecidos com Jesus durante a semana da Páscoa em Jerusalém
é a ressurreição domingo de manhã. Se ele não tivesse ressuscitado, sua morte teria sido em vão. Seu resgate entre os mortos comprova que ele era o Filho de Deus, que sua morte tem poder para perdoar os pecados daqueles que nele crê. Amém? E por fim, coelhos, ovos e outros apetrechos populares foram acrescidos ao evento da Páscoa pela crendice e superstições populares. Nada tem a ver com o significado da Páscoa judaica e nem com a ceia do Senhor para os cristãos. Em termos práticos, os cristãos podem tomar as seguintes atitudes para a celebração da Páscoa tão popular em nosso país. Aí temos 3 opções. Primeira opção, rejeitá-la completamente por causa dos erros, equívocos, superstições, mercantilismo que contaminaram a ocasião. Segunda opção, aceitá-la normalmente como parte da cultura brasileira. E terceiro, usar a ocasião para redimir o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu, você e a grande maioria vai optar pela terceira opção. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, usando essa ocasião para redimir o verdadeiro sentido da Páscoa. Para nós cristãos, a nossa Páscoa só tem um nome, e esse nome se chama Jesus Cristo. Você pode glorificar a Deus por isso? Glória a Ele seja dada para sempre. Por isso nós vamos fazer menção do texto. O cristão que lê e medita nesse texto e não tem a sua vida transformada pelo poder da palavra, está com defeito de fabricação. Então você abre a sua Bíblia em João 19. Está aqui na mídia também, vocês podem acompanhar aqui, quem não tem Bíblia não tem problema nenhum. Olha o que a santa e bendita palavra do Senhor nos diz. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus para nós essa noite. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Então Pilatos mandou açoitar a Jesus. Imagina comigo o Filho de Deus, santo, imaculado, perfeito em ações, jamais, em momento algum, deveria passar por isso. Mas como que era necessário para nos religar a Deus novamente, ele recebe essa chamada de Deus, essa missão de Deus, e foi até o fim. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Sabe quem merecia essa coroa de espinhos? Aponta para você. Nós merecíamos essa coroa de espinho. E Jesus, cumprindo a missão do Pai, onde a sua palavra diz que Deus amou a mim e a você. Deus envia o seu Filho para passar por isso. Puseram na cabeça dele, vestiram como uma capa de púrpura, e chegando-se a ele dizia:
salve-se, Rei dos Judeus. E batiam no seu rosto. E batiam no seu rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês, para que saibam que eu não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhe Pilatos: eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifique, crucifique. Mas Pilatos respondeu: leve-nos vocês e crucifiquem. No quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiam: temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer porque declarou-se filho de Deus. Era o dia da preparação da semana da Páscoa. Por volta do meio-dia, eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mate, mate-o, crucifique-o. Pilatos pergunta: devo crucificar o rei de vocês? Eles respondem: não temos rei senão César. Respondeu o chefe dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para um lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. E ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-lo na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazaré, o rei dos judeus. Aqui a Bíblia Sagrada faz menção do principal evento que esse planeta Terra já viu. O evento que dividiu a história entre antes e depois de Jesus. Então é impossível eu e você ouvir ou ler essa palavra e não sentir-se amado e constrangido. Por isso que Paulo diz em suas cartas, dizendo: o amor de Cristo, ele nos constrange. Amor esse que nos constrange de ser melhor como pessoa. Então a Bíblia relata o principal evento do planeta Terra. Eu não tenho outra definição a não ser: crucificação é o maior gesto de amor da história. E sabe por quem foi esse gesto de amor? Foi por você. Foi por nós. Foi pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando Cristo nos alcança, e nós temos um encontro real e verdadeiro com Ele, a nossa vida jamais é a mesma. Por isso é noite de eu e você refletir e ser melhor como pessoas e dizer: obrigado, Jesus Todo-Poderoso, por morrer numa cruz por mim. Você é grato por esse momento?
Você é grato por essa palavra? Você é grato? Sejamos gratos por esse momento. Então que Deus venha te abençoar grandemente, que você nunca, todos os dias, enquanto Cristo permitir que você viva glorificando esse ato, viva glorificando a Jesus Cristo todos os dias, porque esse Jesus, ele merece todo o louvor e toda a adoração, porque eu e você somos amados por Ele. Então a nossa vida tem sentido. Antes nós não tínhamos razões para viver, mas Jesus nos deu a esperança, Jesus nos ligou a Deus novamente. Hoje eu e você temos acesso a Ele. Aí o que a palavra que eu fiz menção no início, Jesus disse: eu não vos deixarei, eu vos enviarei o Espírito Santo de Deus, e habitará em todo aquele que nele crê. Por isso nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo dele está aqui nessa noite, morando dentro de você. Por isso a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é viva, ela é feliz, ela glorifica Ele. Imagina o Deus Todo-Poderoso habitando dentro de um coração pecador como o meu e o seu. Isso faz toda a diferença. Por isso, quando nós compreendemos essa palavra, quando nós compreendemos o que Jesus disse aos seus discípulos, não fiquem desanimados, não fiquem aborrecidos. Eu não vos deixarei órfão, mas eu enviarei o Espírito Santo de Deus, o Consolador, e Ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso nós glorificamos a Ele, por isso nós amamos a Jesus Cristo acima de todas as coisas. Amém? E vamos para a segunda parte da leitura bíblica, que se encontra em João 20. Um pouquinho para frente, João 20. Primeiro texto, nós temos a crucificação de Jesus, nós temos a morte de Jesus. Nós temos o silêncio do sábado, onde propriamente até os discípulos estavam desanimados, perdemos o líder. Mas nós temos o domingo de manhã. E a palavra do Senhor Jesus Cristo nos apresenta o domingo de manhã. João 20 nos diz o seguinte: no primeiro dia da semana, bem cedo, um domingo como esse, estando ainda escuro, Maria da Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Provavelmente Maria não dormiu a noite toda. O seu mestre tinha sido crucificado e morto. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro, estava com o card em dia, mais rápido que o outro discípulo, e chegou primeiro ao sepulcro. E ele se curvou e olhou para dentro, viu faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando.
Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeça e outro aos pés. E eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisto ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor levou embora, diga-me onde colocou e eu a levarei. Jesus disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, o que significa mestre. Primeira prova ocular da ressurreição do Filho de Deus, Jesus Cristo. Há uma mulher. Então as mulheres têm uma parte muito importantíssima no ministério de Jesus Cristo. Então nós temos aqui o primeiro relato, a primeira prova visual de uma pessoa que viu Jesus Cristo ressurreto no domingo de manhã. Quantos são gratos pela ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo, amém? É por essa ressurreição que eu e você estamos aqui. É por isso que nós não servimos um Cristo morto, por isso que nós não usamos Ele aqui na cruz. Você percebe que a cruz está vazia, porque Ele não está aqui. A morte não deteve o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vivo está, e Ele reina soberanamente. Como se diz, o túmulo está vazio, o trono está ocupado pelo Filho de Deus Todo-Poderoso, o qual reina sobre todas as coisas, sobre toda a terra, sobre toda a vida, aonde a Bíblia diz que todo joelho se dobrará perante Jesus Cristo e irá reconhecê-lo como Filho de Deus. Por isso é noite de eu e você se dobrar nessa noite, perante o senhorio de Jesus Cristo, aonde foi morto, mas a morte não o deteve, Ele continua vivo, reinando à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Essa é a razão da igreja existir. Por isso nós servimos a Ele, amamos a Ele e glorificamos a Ele todos os dias. Vamos para uma segunda prova visual de Jesus Cristo ressurreto. João 20, 27. E Jesus disse a Tomé, Jesus se encontra com Tomé. Tomé sendo Tomé, incrédulo. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tem muitas pessoas que ainda duvidam desse ato bíblico, onde não é eu que estou falando, mas a palavra do Senhor Jesus Cristo. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Nós não vimos as mãos furadas como Tomé, mas nós cremos pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos pela testemunha dos pais da igreja, onde testificaram desse maior acontecimento da história, onde Tomé colocou o dedo perfurado do Senhor Jesus Cristo, e ele disse: realmente, Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Ele testificou visivelmente e através do toque que Jesus Cristo realmente era o Jesus Cristo que pregou e ensinou ele.
E eu e você somos felizes. Então Jesus disse: porque me viu, você creu. Felizes que não viram e creram. Você é feliz porque crê em Jesus Cristo? Você é feliz? Você é abençoado? A igreja do Senhor Jesus Cristo nesse século atual, ela é feliz porque nós cremos, entregamos toda a nossa vida a Jesus Cristo. E dizemos: Senhor, reina na minha vida, reina na minha família, reina no meu trabalho, reina em todas as áreas, Senhor Jesus. Isso faz toda a diferença em nossa vida. Para nós encerrarmos, eu prometi que seria curto, então vamos encerrar. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Aplicação desses dois textos bíblicos que nós lemos nessa noite. Eu gostaria que você, se não tivesse uma Bíblia, adquira, baixa no teu celular, leia e medite nesse texto. Peça para o Espírito Santo clarear, tirar as escamas dos olhos, para que você possa perceber os mistérios da lei do Senhor Jesus Cristo. Para que a lei do Senhor, para que a palavra do Senhor Jesus Cristo entre no seu coração e que ela venha fazer parte da sua rotina diária. Que a palavra do Senhor Jesus Cristo venha fazer parte do seu hábito diário. Então leia a palavra do Senhor, te desafio a ler essa parte final de João. Então, para você sair daqui, para mim sair nessa noite aqui, crucificação é o maior gesto de amor. E é a mim e a você. Nunca esqueça isso. Você é amado dele. Você é amada dele. Por mais que as circunstâncias, que as pessoas desanimam, te colocam para baixo. Você e eu somos amados do Senhor Jesus Cristo. Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você é protegida dele. Você é amada dele. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê, tem o Espírito Santo que irá acompanhar a sua vida para sempre. Então crucificação é um gesto de amor. Cristo é a nossa Páscoa. Páscoa sempre aponta para Cristo. Cristo vive. E Ele vive dentro desse coraçãozinho. Esse coraçãozinho que disse: Jesus, habita em mim. Faz morada em mim, Jesus. Perdoa os meus pecados, Jesus. Aí Jesus, através do Espírito Santo, habita você. Ele é a nossa maior e a melhor esperança. Nós temos uma esperança viva que Jesus em breve voltará. Por isso, Jesus morreu, ressuscitou e voltará. Essa é a mensagem da Páscoa. Essa é a mensagem que eu e você precisamos testificar. Ele morreu, ressuscitou e em breve voltará buscar a sua igreja, aonde nós habitaremos de eternidade a eternidade com Jesus Cristo, porque a sua palavra nos diz que Jesus Cristo foi preparar a morada para a sua igreja. Por isso não vale a pena você correr o risco de não ir para o céu. Por isso é noite oportuna de você se jogar nos braços de Jesus Cristo ressurreto e dizer: Jesus, habita em mim, mora na minha casa, mora na minha vida, e Jesus está aqui através do Espírito Santo dele. Por isso eu gostaria de abrir uma oportunidade, que Páscoa é festa e é alegria. Você que porventura está meio distante e não tem certeza dessa palavra que nós ministramos aqui, Jesus Cristo te chama nessa noite. Talvez você tenha 10 anos de fé e você não entendeu ainda que Jesus Cristo foi crucificado, ressuscitou por você e que em breve Ele voltará.
é noite oportuna de eu e você se preparar para ir morar de eternidade a eternidade com Ele. Então eu vou abrir um espaço nessa noite para você colocar a sua vida diante do altar do Senhor Jesus Cristo. Você que deseja uma oração, enquanto os meninos vão ministrar o louvor, você pode sair do seu lugar e dizer sim para Jesus nessa noite. Dizer: Jesus, entra no meu coração realmente, Pai. Talvez antes eu ouvia falar de Ti, mas hoje eu quero experimentar e quero viver abraçado contigo para sempre. Você que deseja uma oração, você que talvez quer entregar sua vida por completo para Jesus, vem aqui na frente que nós vamos orar nesse momento. Enquanto os meninos vão ministrar, você pode sair do seu lugar. E eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus Cristo já está realizando milagres grandiosos nessa noite. Jesus Cristo está perdoando pecados nessa noite. Jesus Cristo está renovando o ministério e vidas nessa noite. Por isso Deus te chama nessa noite. Somente diga sim para Jesus Cristo, e você vai perceber e experimentar que realmente Jesus Cristo vive e reina soberanamente. Você irá experimentar que realmente o Espírito Santo de Deus habita aquele coração que nele crê. Por isso Deus te chama nessa noite. Você que não tem certeza da sua salvação, você que está meio dando umas rateadas, como se diz, meio devagar na fé, o Espírito Santo te chama nessa noite. Enquanto os meninos louvam, você pode sair do seu lugar. Toda a igreja adorando a Deus.